dizia que, em primeiro lugar, quero agradecer também a oportunidade que nos deram, nós como Moçambique, de estar aqui, em especial a oportunidade à Universidade Pedagógica, Delegação de Machixe. É uma oportunidade que esperamos que seja um polo de ligação, uma ponte que se estabeleça e que nunca se destrói e que possamos sempre ter esses intercâmbios interculturais, porque o mundo precisa disso. Não sei se terei muita coisa para dizer, mas o pouco que tenho poderemos partilhar e, no momento mais tarde, poderemos discutir aquilo que são as minhas lucubrações filosóficas. São ideias, são pensamentos que nós podemos discutir ao longo do tempo em que eu for esclarecer algumas dúvidas, algo que a gente não possa não possa saber dizer da melhor forma, poderão questionar. Antes de mais, queria explicar alguns conceitos, alguns equívocos que podem haver aí no título. O título foi por mim escrito e é propositado. Explicarei apenas dois conceitos que estão no epígrafo do texto. E a metodologia que vou usar são 3 pontos que vou aqui discutir: a contextualização, a ideia do historial da relação entre a filosofia e a mulher e a ideia da própria sexualidade. No outro ponto, que é o segundo, apresentarei aquilo que são ideias da concepção da filosofia e da religião dentro do contexto africano, em particular moçambicano. E, por fim, é de tecer aquilo que são as minhas ideias, aquilo que eu penso que é um novo paradigma que podemos seguir para discutir melhor este nosso tema. Concepção da filosofia e da religião africana sobre a sexualidade feminina, mitos ou factos. Primeiro, para que ao longo do texto fiquem poucas dúvidas, filosofia africana é uma ideia um pouco clara, porque o conceito é discutido, mas é contextualizado, é filosofia como qualquer outra filosofia. Agora, religião africana. A África é um continente muito grande, posso dizer assim, com dimensões que às vezes o reduzimos a África a uma coisinha ou a África a uma dimensão muito maior. África por quê? Porque se eu dissesse a concepção da filosofia africana, a concepção da filosofia e da religião africana no contexto moçambicano, teria problema em ter alguns suportes teóricos para sustentar a minha tese de filosofia. É de começar do conceito e vou descendo até aquilo que eu penso que é filosofia moçambicana. Religião africana, o que é? Para mim, a religião africana é nada mais... entendo a religião africana como todas as religiões tradicionais africanas, independentemente da sua gênese. Mas quando nós falamos de religião africana, temos que contextualizar que estamos a falar de religiões tradicionais africanas. O chamado, que denomina-se religião tradicional africana, pode-se dizer, busquei algum referencial teórico, Mulugu Vicente, citado por Martinez, afirma que as religiões tradicionais africanas são um conjunto cultural de ideias, sentimentos e ritos baseados na crença em 2 mundos inseparáveis, o visível e o invisível, crenças no caráter comunitário e hierárquico destes mundos, crença num ser supremo, criador e pai de tudo. Essa é a ideia daquilo que são tradições africanas. Então, todas as religiões africanas são religiões que comungam dessa ideia, independentemente daquilo da especificidade que elas possam ter como definição de religiões tradicionais africanas. Para mim, a religião africana é um conjunto dessas religiões tradicionais africanas que comungam
essa ideia. Era esse conceito que eu gostaria que discutíssemos sobre ele ao longo do texto, quando eu for dizer religião africana. Para começar a expor as minhas ideias, daquilo que eu penso, vou fazer uma citação daquilo que é a filosofia ou o papel da filosofia em África, citando o professor meu, Castiano, que afirma que a filosofia africana profissional tem a responsabilidade epistêmica de se abrir para o conjunto de saberes de natureza filosófica, sugerida pelas tradições africanas. Quando falamos de responsabilidade epistêmica, queremos referir-nos à necessidade e o dever que a filosofia africana profissional tem em construir e, em muitos casos, inventar espaços de intersubjetivação nas quais os sábios das filosofias tradicionais possam fazer circular e desenvolver a sua posição crítica e, sobretudo, as suas utopias sociais. Isso é o que nós, em Moçambique, tentamos e procuramos fazer dentro da filosofia. A partir de agora, passo a entrar naquilo que é a contextualização, o segundo ponto do meu tema. Quando em Moçambique se fala de sexualidade feminina ou da ideia de gênero, logo a partida a ideia que se tem é que quem fala de gênero é um defensor de mulher. O gênero não inclui a ideia de homem e mulher. Não sei se disse bem. Mas essa ideia é comungada um pouco pela África. E, de forma propositada, eu trouxe aqui uma citação da autora Chimamanda Ngozi Adichie, que contextualiza como é a visão dessa problemática em África e que enquadra-se taxativamente naquilo que é o pensamento em Moçambique, a ideia do feminismo. Ela diz assim: não é fácil conversar sobre a questão de gênero. As pessoas se sentem desconfortáveis, às vezes até irritadas. Tanto os homens como as mulheres não gostam de falar sobre o assunto, contornam rapidamente o problema. Porque a ideia de mudar de status quo é sempre penosa. Algumas pessoas me perguntam, diz ela, por que usar a palavra feminista? Por que não dizer que você acredita nos direitos humanos ou algo parecido? Por que seria desonesto? Responde. O feminismo faz, obviamente, parte dos direitos humanos de uma forma geral, mas escolher a expressão vaga como direitos humanos é negar a especificidade e particularidade do problema de gênero. Seria uma maneira de fugir que as mulheres não foram, de fingir que as mulheres não foram excluídas ao longo do século. Seria negar que a questão de gênero tem como alvo as mulheres. Que o problema não é ser humano, mas especificamente um ser humano de sexo feminino. Por séculos, os seres humanos eram divididos em dois grupos, um dos quais excluía e oprimia o outro. É no mínimo justo que a solução para esse problema esteja reconhecidamente, que esteja no reconhecimento desse facto. A ideia de que temos que reconhecer, antes de mais, que a mulher em África ocupou sempre um espaço atrás do homem. Vou contextualizar de seguida qual foi o lugar da mulher na história da filosofia, como a filosofia foi se construindo dentro desse espaço de tempo até hoje.
Segundo os poentes da filosofia clássica, os mitos foram a gênese da reflexão filosófica desde a antiguidade, e que essa antiguidade situámos-las curiosamente em Homero. Qualquer suporte epistemológico que nos queira mostrar os labirintos da filosofia, desde a clássica, passando pela filosofia moderna até a pós-moderna, encontramos os seus fundamentos e empreendimento histórico, que nos levará a algum pressuposto mítico. Premissa, a priori, leva-nos à ideia de que o mito não abandonou ainda a filosofia. Toda a história da filosofia grega, toda a história da filosofia africana surge dentro de mitos. É a ideia-chave que vai guiar essa nossa visão de pensarmos que a filosofia africana também pode repensar a mulher, apesar desta ser mitificada em África. O objetivo da nossa reflexão é procurar novos paradigmas para a filosofia africana a partir desta visão que aparentemente é assustadora de que é difícil, por exemplo, em Moçambique, falar de um tema como sexualidade feminina. Então, essa história que vai nos suportar, que vai fazer com que toda a filosofia seja repensada num contexto em que as questões de gênero devem ser repensadas e rebuscadas no panorama filosófico moçambicano. Duas questões me levam a repensar e me motivam para pensar essa questão da sexualidade a partir da ideia que nós aqui dizemos. Quando digo mito, ao longo do trabalho, falo de um mito como crença na união com a natureza divina como crença através de realidades que nos possam fazer acreditar que a filosofia africana pode também ser pensada não como um mito, mas sim como uma realidade presente que precisa ser vivida. Tentarei aqui buscar uma ideia provocatória. Essa ideia vem de um texto que eu lia de uma autora brasileira que afirma que a filosofia ela surge a partir de algumas ideias socráticas. Para Sócrates, a filosofia era a mãe, era uma espécie de mãe das ciências. A filosofia era a mãe das ciências. Para a autora brasileira, o útero é o grande fundador da filosofia. Para esta feminista, a filosofia está ligada à sexualidade e ao feminismo. Porque, segundo Sócrates, a filosofia é parteira das ideias engravidadas na mente. Para o caso de África, digo eu, a filosofia é a mãe feiticeira. O que é uma mãe feiticeira em África? Em Moçambique, em particular, as mães carregam no ventre durante muito tempo o seu filho, que nasce, cresce e vai se fazendo homem, independentemente do sexo que ele possa ter. Depois de crescer, nós, os jovens ou crianças, não conseguimos responder a algumas perguntas que a vida nos oferece ou desafios. E se não singramos na vida, toda a responsabilidade cai sobre a nossa mãe. Ela é a mãe feiticeira.
ela é que é a causa de todos os problemas que nós possamos ter. Dessa ideia que nós temos como África, a visão que nós temos da mãe é a mesma visão que a autora que cita Sócrates pensa da filosofia. A filosofia é a mãe feiticeira. E as mulheres em África são essa filosofia. São essas senhoras feiticeiras que não enquadram a questão que nós vimos. Esquece-se todo o esforço e todo o desafio que uma mãe pode fazer para chegar a ter um filho. Esse é um dos desafios da filosofia africana. Desmistificar, desmentir essa ideia de que as mulheres são as feiticeiras. No segundo ponto, a filosofia vai desenvolver-se sobre o signo do feminismo. E esse feminismo que as mulheres reclamam, reivindicam, lutam em África é sempre um processo muito honoroso. Chamo aqui um autor que vai tentar explicar um bocado aquilo que eu penso que é a luta das mulheres em África a favor daquilo que elas lutam. Narvaez e Kohler dizem que as feministas desta última geração problematizaram as teorias essencialistas ou totalizantes das categorias fixas através de gêneros presentes nas gerações anteriores, nas quais era definido a partir do sexo enquanto categoria natural, binário, hierárquico, como se existisse a essência naturalista masculina ou feminina escrita na subjetividade, uma única forma estável e homogênea de ser mulher ou de ser homem, enquanto o sexo descrevia os aspectos biológicos, gênero compreendia a construção cultural que ocorria sobre a diferença entre homens e mulheres, com base nas diferenças biológicas. Esta ideia suscita de forma provocatória um debate que nos faz pensar sobre o papel da filosofia na reconstrução crítica das crenças feministas sobre a sexualidade e a emancipação da mulher em Moçambique ou em África. O pensamento aqui presente tenta nos contextualizar sobre uma ideia de um processo que vai correndo em todo o pensamento africano, em todo o pensamento, e qual é o lugar da mulher. Para terminar essa parte histórica da filosofia, que eu tento cruzar as relações existentes entre a filosofia, o feminismo e o lugar da mulher em África, vou contextualizar como as mulheres começam a ganhar o espaço dentro da sociedade em África ou em Moçambique, em Moçambique em particular. A ideia da sexualidade feminina é uma ideia nova. É um mito? É uma realidade? É difícil de responder. Mas como é que as mulheres começam a ser pessoa dentro da sociedade moçambicana? A África não é só famosa por suas rainhas, mas também por suas guerreiras. Desde o Egito Antigo, passado pela Núbia, Nigéria, Congo, Ghana, Guiné-Bissau, África do Sul e Benin, o continente tem uma história de luta de mulheres que eram combatentes, assim como os homens. O debate sobre a cosmovisão da pessoa africana não limita-se apenas no campo da filosofia, da religião africana. É um debate
antropológico, sociológico e histórico. Daí que o nosso departamento, nessa discussão, não tem só uma equipe de filósofos, mas tem uma equipe de antropólogos, historiadores, que buscam rebuscar esse lugar da mulher na filosofia moçambicana. Moçambique conheceu movimentos de luta contra o colonialismo, onde os protagonistas foram homens e mulheres. O destacamento feminino foi, em Moçambique, a primeira reivindicação daquilo que são os direitos da mulher em 1967. São lutas recentes, que mais tarde tornou-se a Organização da Mulher Moçambicana, em 1973. Esta semana, em Moçambique, comemora-se o Dia da Mulher Moçambicana, que é uma conquista que advém dessa luta dessas mulheres na então República Popular de Moçambique. Falei acima das guerreiras africanas. No tocante às guerreiras africanas, antes das guerreiras de luta de libertação de Moçambique, a África conheceu as famosas guerreiras de Daomé, cujo único propósito destas guerreiras era a guerra. Elas eram educadas e treinadas para a luta. Não podiam ter filhos ou se casar. As suas habilidades físicas vieram superar os guerreiros homens. Mas, contrariamente, em Moçambique, o destacamento feminino tinha como propósito único aglutinar sinergia para a libertação do povo do jugo colonial. Aí começam a se dar os primeiros passos daquilo que é a conquista do espaço na sociedade das mulheres femininas. Chamo aqui uma das guerreiras da luta de libertação em Moçambique, a Marina Pachenapa, que afirma que, dentro do contexto moçambicano, quando o destacamento feminino entrou dentro da guerra em Moçambique, alguns homens pensavam da seguinte forma. Ela afirma que foi uma guerra muito difícil. Alguns homens nunca aceitaram a presença e a participação na luta. Algumas mulheres diziam que nós, mulher contra mulher, as meninas que decidimos lutar pela libertação da pátria, éramos aventureiras, de conduta duvidosa, mulheres de má vida, porém não sabiam qual era o rumo que pretendíamos e quais eram os nossos objetivos. Aí começa a ideia da cultura, daquilo que as religiões e as culturas tinham deixado como legado para a sociedade moçambicana, que é o lugar da mulher não é na guerra, o lugar da mulher poderia ser outro sítio qualquer. Essas questões que colocamos começam a dar aso àquilo que é a nossa ideia de lugar, de lutar ou de repensar o lugar da mulher em Moçambique. Num trabalho feito por Sigmund Freud, citado por Pinho, afirma que, em Moçambique, a compreensão émica sobre o papel dos ritos de iniciação e das outras práticas tradicionais pode ser confrontada com um ponto de vista de desenvolvimento nacionalista e de socialismo do partido dos movimentos Frelimo na altura, que também tentava enquadrar as mulheres dentro da guerra e dentro das lutas. Mas havia um problema que está ligado a questões de gênero e da mulher dentro da sociedade. A mulher e as suas funções como
mulher dentro de uma determinada cultura, que essas eram funções de reprodução. As mulheres com quem a autora havia conversado nas inúmeras sessões preparatórias para o encontro defendiam com vigor práticas tais como os ritos de iniciação, prevalecentes na região norte do país, área tradicional de grupos matrilineares, que a autora, a partir desse diálogo, passou a ver os ritos como espaços de autonomia feminina. Dessa forma, a autora começa a questionar como as mulheres, a partir dos ritos de iniciação, podiam conquistar um espaço na sociedade moçambicana. Por que chamamos essas situações de ritos de iniciação praticada pelo povo Makwa? Em Moçambique, a ideia da mulher era vista como como sendo a função dela a reprodução, as ideias de ver a ela como mero instrumento sexual, mero instrumento de levar a comida ao homem. As mulheres não tinham espaço. A partir desse processo histórico de reivindicação histórica que eu tentei explicar, como as mulheres entram a partir da guerra e reivindicam aquilo que são os seus direitos, assim foi se reconquistando aquilo que é o espaço da mulher dentro da cultura e da sociedade moçambicana. Como podemos perceber ou recontextualizar a mulher partindo da ideia de que falar de sexo, falar de mulher, falar desses contextos é proibido ou é um mito? Por que a mulher é vista, ou as questões de sexualidade são vistas como um mito? A religião que eu chamo aqui nesse texto aparece como suporte para percebermos como a cultura e a religião influenciam em todo o pensamento que nós podemos ter ao longo da história de Moçambique. Como nós podemos ver, é difícil traçar uma delimitação entre a magia e a religião. São dois campos, são dois aspectos do mesmo fenômeno. Assim como a religião não se desliga da cultura, não se desliga das políticas, também começa a obcecar a ideia de um repensar a mulher de uma forma de emancipação dentro da sociedade. Para falar-se da mulher dentro da sociedade, uma mulher dirigente podia ser um mito, mas esse contexto, essa emancipação, essa forma de ver a mulher como mito está muito ligado a toda a enculturação que a religião nos traz dentro da sociedade. Moçambique é um país cujo o sistema de educação formal, ela educa o homem para o autoemprego, para a sustentabilidade e para a preparação do homem dentro da sociedade. E a educação formal é um espaço onde não há debates sustentáveis. Por quê? Quando eu, por exemplo, como professor, quero suscitar um debate que tem a ver com a sexualidade feminina,
há uma falta de, posso dizer, de participação dentro de uma sala, por exemplo, porque o sistema formal não consegue, dentro da sociedade, fazer com que o lugar da mulher seja colocado de uma forma equitativa. E, a partir dessa ideia de sufoco, de luta para a igualdade da mulher, nós encontramos um espaço cultural religioso que é maior do que o espaço de uma educação formal. E essa educação formal e religiosa faz com que nós não consigamos abrir um espaço mais amplo, de modo a discutir essa temática de gênero com mais abertura. Contudo, não podemos negar que em Moçambique existe aquilo que nós chamamos uma emancipação, um crescimento, uma participação da mulher. Mas não basta. Não basta porque os sistemas culturais pelos quais nós temos como suporte são superiores que os sistemas formais. São superiores que os sistemas formais. Por exemplo, a universidade pedagógica e as instituições do ensino superior introduziram uma disciplina que é a antropologia cultural de Moçambique, onde se discute, a partir de reflexões críticas, os fundamentos pelos quais se pode criar uma abertura para discutirmos a ideia da emancipação da mulher dentro da filosofia africana ou dentro da filosofia moçambicana. Agora, por que esse debate se torna difícil? Por que esse debate se torna quase um mito, uma proibição falar de um fenômeno como a sexualidade feminina em Moçambique? É essa ideia da concepção que a cultura e a religião têm mais espaço e sufoca toda a ideia que nós possamos ter de lutar para a emancipação maior da mulher dentro da filosofia africana. Queria tentar fazer uma síntese dos pequenos polos que eu fui buscando a partir de uma passagem que vai nos dar a ideia do que é a sexualidade feminina dentro da cultura moçambicana. Como é vista a ideia da sexualidade? Qual é a concepção da filosofia e qual é a concepção da religião dentro da sociedade moçambicana? O papel da sexualidade, do desejo e, por que não dizer, da indecência, tal qual a autora que citei atrás pode dizer, é experimentar em meio de mulheres macuas. Os seus ritos de iniciação e técnicas corporais, como o alongamento dos lábios vaginais com fins eróticos e estéticos, podem, de certo modo, influenciar naquilo que é o pensamento, diz a autora. De modo corajoso e inovador, as mulheres tradicionais podiam fazer o uso da sedução, do desejo, dos poderes sexuais para fazer política. Nós temos em Moçambique uma sociedade matrilinear e uma sociedade patrilinear. Mas, no contexto moçambicano, para as sociedades matrilineares, a mulher tinha uma autonomia, ela podia se afirmar como mulher, mas os sistemas culturais vão sufocando toda essa possibilidade de esta mulher
vir a ser aquilo que é, vir a ter aquilo que é o seu lugar dentro da sociedade. Na tradição macua, que aqui falo, os ritos de iniciação que consistem nos exemplos que dei, como o alongamento dos lábios vaginais, são feitos de forma que as meninas que são educadas dentro da tradição filosófica, dentro da tradição cultural e religiosa, sejam educadas para obedecer aquilo que é os desejos de um homem. São educadas para satisfazer o homem. Para o povo macua, que aqui chamo, a mulher é sujeita a momentos dolorosos que provêm da execução de diversas tatuagens no corpo e no rosto, a sangue frio, que duram horas. Todos esses exemplos de rituais que aqui chamo são uma forma de preparação para que a mulher perceba que ao longo de toda a sua vida terá uma vida dolorosa, uma vida de sacrifício no lar. Mas estamos a falar de uma sociedade matrilinear onde a mulher é suposta ter uma autonomia, ter uma autoridade. Atualmente, isso influencia na permanência das raparigas na escola. O governo ainda tenta fazer calendários acadêmicos que permitam que dentro do período dos rituais em que elas perdem as aulas, possam recuperar. Mas são fenômenos que provam que, de certa forma, a questão da mulher e da sexualidade ainda está intrinsecamente ligada a raízes culturais que são têm o seu suporte nas religiões tradicionais africanas, o caso de Moçambique, que são elas que suportam e guiam todo o pensamento de uma sociedade que precisa de ver a mulher com outros olhos, de ver a mulher não como aquela que é preparada para ir sustentar um lar ou aquela que é preparada para, ao longo da vida, garantir toda essa sua tentativa de luta, de emancipação. A autora que chamei atrás questiona, no texto que eu disse, por que esses rituais não podem ser uma forma de poder, uma forma de emancipação da mulher ou de influenciar dentro de uma das políticas sociais que temos em Moçambique. O que podemos observar é que em Moçambique a questão de gênero é uma problemática que advém de concepções socioculturais, religiosas e políticas. É deveras importante a sua abordagem em várias perspectivas, não apenas na perspectiva religiosa, não na perspectiva mítica. Seria difícil, hoje em dia, já se pode, através da academia, discutir esse tema, mas levar um tema para uma sociedade, uma comunidade onde a gente, como promotores da emancipação da mulher, seria impossível, porque dentro da sociedade, dentro das comunidades locais onde imperam as regiões tradicionais, não podes, por exemplo, nem sequer pronunciar o nome do órgão genital de uma mulher, porque isso é mito, é tabu, é sagrado. Toda essa concepção é uma concepção religiosa, das religiões tradicionais, que vão suportando e construindo uma memória coletiva dentro de uma determinada comunidade, dentro de uma determinada sociedade. E os focos da emancipação da mulher não podem ser, para mim, encontradas dentro das cidades, dentro
das zonas urbanas, porque as zonas rurais é que constroem a mulher, as zonas rurais é que fazem a mulher que mais tarde vem ao campo. Quando ela já tem dentro dela esses suportes, esses blocos, não se consegue mais fazer a reconstrução da mulher. Toda essa ideia que nós temos não é uma ideia que nós encontramos agora. É uma ideia construída a partir do tempo, ao longo de todas a construção de um Moçambique. Por exemplo, quando, segundo alguns autores, quando construímos a Segunda República de Moçambique, na construção da Primeira República, existia em Moçambique os campos de concentração, onde qualquer mulher que era vista de saia curta era levada para o campo, o chamado campo de reeducação. As prostitutas não existiam. Elas eram, se encontradas na rua em atividade, eram levadas para o campo de reeducação, onde se praticava todo tipo de exercício forçado, punições, para que essas mulheres tirem da sua cabeça a mente colonial, a mente moderna. Alguns autores dizem mesmo o ocidentalismo. Era necessário que a mulher crescesse dentro daquilo que é a cultura moçambicana, daquilo que são os traços, aquilo que são os parâmetros da religião tradicional africana. Esse é o espaço em que dizemos que a mulher pensadora, a mulher não tinha um espaço para expor aquilo que é a sua ideia dentro da sociedade moçambicana. Chamo aqui um exemplo que ilustra qual é a visão que nós podemos ter, podemos ter como síntese, como nós podemos reconstruir, como podemos repensar, de que ponto nós repensamos essa ideia de eliminar que as questões de sexualidade, que as questões de gênero deixem de ser um mito. O texto que chamei na entrada de Chimamanda Adichie, que afirma que é terrível falar, discutir questões de sexualidade dentro das comunidades, dentro da sociedade, é um facto verídico. Miyakoto afirma que a mulher em Moçambique tem o direito de gritar em viva voz que todos nós, mulheres, há muito fomos enterradas. Seu pai enterrou-me, sua avó enterrou-me, sua bisavó enterrou-me. Todos fomos enterradas vivas. Cito Miyakoto, citada por Nara Ruben. Quer dizer, toda a mulher moçambicana, ao longo daquilo que é a história de Moçambique, aquilo que é a concepção religiosa, aquilo que é a concepção sociocultural, ela deixa de ser um espaço apenas, de ter um espaço apenas por ser mulher. Excepto algumas que nós vemos que vão desenvolvendo. Nós, em Moçambique, estamos a ter várias ministras. Já fomos um exemplo, tivemos em África a primeira ministra. Isso espelha aquilo que é a emancipação da mulher, mas esconde aquilo que são os substratos que fundamenta toda uma ideia que a sociedade tem da mulher, toda uma ideia que a sociedade tem da sexualidade, da sexualidade dentro da sociedade moçambicana. Por exemplo, há ritos que, aparentemente, do ponto de vista das cidades, eles deixaram de existir. Mas, digo aparentemente por quê? Porque ainda existe.
Nós, na sociedade moçambicana, podemos falar de dois fenômenos fundamentais. O Kuchinga, que nós podemos falar, que explicando aqui significa o sororato, onde, se por acaso alguém casou-se com uma mulher e essa mulher perde a vida, quem vai substituir o lugar da mulher que perdeu a vida é a irmã da pessoa que perdeu a vida. Isso significa o quê? Significa que, independentemente das escolhas que a mulher possa ter, ela deve servir de instrumento ou de segunda esposa do homem que perdeu um parente. Quer dizer, a visão que nós temos aqui é de que a mulher vai substituir a pessoa que morreu para a realização de atos sexuais. A visão não é de amor, não é de paixão, não é de emancipação da mulher, mas sim é de alguém que vai substituir a outra naquilo que são os deveres, ou os deveres sexuais que o homem já não pode ter, então a irmã pode ir para lá. Outra ideia é a ideia do lobolo. O lobolo, que significa o noivado, no contexto moçambicano, é aquilo que eu percebo como a compra de uma mulher apesar de ter valores. Alguns autores, como o professor Castiano, que citei aqui, afirma que nós não devemos ver na questão do lobolo que consiste no facto de eu ter gostar de uma moça e para noivá-la, tenho que levar o dinheiro, a capulana, o fato, alguns objetos que fazem com que a família me dê de volta a noiva que eu quero. O que significa aqui? A ideia é ver a mulher como é comprar uma mulher. É a ideia que que está por detrás daqueles que fazem isso. Mas o professor chama a atenção que temos que olhar também o valor que está por detrás dessas questões que nós colocamos aqui dentro deste panorama de olhar a mulher do ponto de vista como um objeto ou como um instrumento de realização de prazeres do homem. O homem é o pai da família, o homem é que vai mandando dentro dessas possibilidades que nos são oferecidas aqui nesta perspectiva. Um conceito que eu gostaria de introduzir para terminar, esta minha explanação, é como nós podemos repensar todas essas questões, todas as problemáticas que fui colocando aqui. A ideia de que a mulher foi enterrada, a mulher perdeu o seu status quo dentro da sociedade, é fundamentada por aquilo que eu disse. As culturas, a religião sustenta e implementa dentro da sociedade uma ideia de sexualidade, uma ideia de feminismo que não ajuda naquilo que é a compreensão e de dar o lugar da mulher, o seu devido lugar dentro da sociedade. O problema que eu vejo é que nós, como pensadores, como palestrantes, temos assistido uma grande luta da emancipação da mulher. Mas o conceito que se usa é
lutemos pela igualdade de gênero. Lutemos pela igualdade de gênero. Essa luta pela igualdade de gênero faz com que nós pensemos, nós fiquemos a pensar que o que queremos é que a mulher tenha os mesmos direitos no sentido quantitativo que o homem. Mas, para mim, a ideia da emancipação da mulher é uma ideia de procurarmos uma equidade. Uma equidade que consiste em repensar e recontextualizar o espaço da mulher a partir de uma visão menos mítica, menos tradicionalista, mas que respeite os valores culturais, os valores da religião, mas dentro de um parâmetro em que nós procuramos perceber que defender uma sustentação o lugar da mulher não é lutar para que a mulher seja superior ou inferior em relação ao homem. É lutar para que essa mulher tenha um espaço dentro da cultura, tenha um espaço dentro da religião, tenha um espaço dentro da sociedade e tenha um espaço dentro das academias, podemos dizer. Então, essa redistribuição, essa luta de transmissão de valores seja transmitida e renegue toda a ideia de sufoco que as religiões tradicionais podem trazer dentro de um pensamento ou dentro de uma inculturação de ideias de que a mulher é inferior em relação ao homem. O que nós queremos é que todos esses ritos, essa negação da ideia de emancipação da mulher, que é travada pelos mitos, pelo facto de todos os fenômenos da sexualidade, todos os fenômenos que têm a ver com os exemplos que aqui dei, dos ritos tradicionais que colocam a mulher a par como um instrumento para a realização e satisfação do homem, sejam colocados de lado. Que nós não continuemos neste século a defender, a sufocar ou a matar a mulher dentro de todo aquele paradigma do contexto moçambicano, onde falar-se de sexualidade feminina do ponto de vista cultural é um mito. E se os mitos são aquilo que nós pensamos verdades ou reconstrução ou pensamentos necessários para descobrirmos, e eles podem ser discutidos dentro da filosofia, então isso significa que o mito não é um facto que o facto da questão de sexualidade serem ligadas ao mito não significa que devem ser cortados, não podem ser discutidos. Pelo contrário, os mitos são para nós a grande utopia que nós devemos repensar em África, ou em Moçambique em particular. Os mitos, para mim, são factos, e os factos devem ser discutidos, devem ser recontextualizados e devem ser pensados num contexto não de igualdade, mas de uma construção de uma moçambicanidade dentro da equidade de gênero e não das diferenças e das negações que aqui nós colocamos no contexto moçambicano. Para terminar, queria deixar algumas perguntas, uma pergunta que recoloco para repensarmos. Os presentes paradigmas que aqui colocamos não põem em causa o valor
das religiões tradicionais africanas em Moçambique. No tocante à problemática que nós, ao fazermos as pesquisas, nos propomos discutir, queremos responder duas questões. Os ritos, como espaços de autonomia feminina, enraizados em estruturas sociais e na cultura autônoma dos povos, as modernizações seriam inconciliáveis com o poder da mulher? Será que a mulher não tem um espaço dentro dos contextos sociais? Será que o mito, o facto dela ser geneticamente do sexo feminino, faz com que ela seja menor que o homem? Essas são perguntas pelas quais nos levam a questionar qual é o lugar da mulher na nova ordem social em Moçambique. Obrigado. Muito bem.